Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Jonas Lopes, contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Presidente, na última semana os jornais deram conta de que um município aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, se eu não estou equivocado, acho que Itaguaí, praticava uma fraude nas suas licitações, da seguinte maneira: não divulgava os editais de licitação. Supostamente esses editais eram impressos por um jornal que não imprimia, digamos, em quantidade suficiente e grande com os editais. Ou seja, havia uma impressão muito diminuta que não era distribuída junto com os jornais, ou seja, uma maneira de burlar a publicidade obrigatória dos editais de licitação. Como é que o tribunal pode interferir e evitar que situações como essa se repitam, presidente? Algumas coisas, algumas lições a gente pode tirar desse episódio. Uma delas é o que eu disse anteriormente. O momento da licitação, esse tipo de coisa, não é para Tribunal de Contas, isso é caso de polícia. E a polícia foi lá e agiu. Polícia Federal, inclusive. Exatamente. Então, o primeiro ponto, isso é crime. Isso é crime contra a lei de licitações. O segundo ponto é o seguinte, a parceria com a imprensa. Nós nos alimentamos dessas matérias. Imediatamente eu olhei aquilo, estarrecido, e terminei uma auditoria imediata em Itaguaí. Nós estamos fazendo uma verdadeira devassa nos contratos de Itaguaí. Outra coisa que chamou a atenção nos últimos tempos: vereadores de várias câmaras municipais do interior do Estado tirando verdadeiras férias em cidades paradisíacas do Nordeste, mas às expensas do erário público municipal e supostamente justificando esse passeio com cursos de especialização, geralmente cursos realizados ou em Fortaleza, ou em Porto de Galinhas, ou seja, em regiões de turismo. Como é que o tribunal encarou e que tipo de providência tomou para coibir essa prática, presidente? Na verdade, a gente já tinha conhecimento em algumas câmaras. Quando veio a matéria jornalística, nós determinamos imediatamente uma auditoria nas 91 câmaras do Estado do Rio de Janeiro. E aí, volta aquele assunto que a gente estava falando. Nós não vamos verificar apenas se houve licitação para compra de passagem, enfim, se as despesas foram feitas corretamente. Nós vamos avaliar também em que esses cursos, que estranhamente são feitos pelo mesmo instituto e estranhamente eles sempre são realizados em cidades turísticas do Brasil, mas eu não quero entrar nesse detalhe agora. Nós vamos avaliar o conteúdo desses cursos, em que o conteúdo desses cursos contribui ou não para a atividade parlamentar de cada vereador, em que aquilo vai reproduzir de ganho para a sociedade. Tá? Capacitação ele podia ter feito na nossa escola de contas. Tá? Nós percorremos o estado todo, o ano inteiro, dando curso com a nossa escola itinerante. Essa escola itinerante, na verdade, ela percorre os municípios exatamente dando orientação ao administrador público municipal de como cumprir rigorosamente a legislação exigida na contratação de serviços e obras, é isso? Exatamente. A gente tem um programa chamado Escola Itinerante, que a gente dividiu o Estado em 5 regiões, macro-regiões, e nós vamos, cada ano, no município sede, para, às vezes, mais de uma vez, para explicar aos gestores daquela região o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer, como agir frente à legislação. Presidente, eu queria saber, vou mudar um pouquinho o assunto, voltar lá para o começo. Essa história que está acontecendo no plano federal, de que se você devolver o dinheiro, acaba o crime. Como é que o senhor vê isso para o Rio de Janeiro? Se uma empresa ou um órgão for visto cometendo irregularidades, se ele devolver o dinheiro, acaba, ou o tribunal mantém o processo e declara a empresa inidônea? Qual é a sua convicção sobre isso? São duas vertentes, né? Primeiro é a área penal. Né? Hoje a legislação penal mudou, hoje tem o Instituto da Delação Premiada, que facilita a apuração e beneficia o infrator, vamos dizer assim. Né? Administrativamente eu não vejo como isso ser resolvido. Tá?
Devolvendo dinheiro, o senhor não aceita? O que eu estou ouvindo dizer, e aí precisa se estudar de que forma isso será, é que se confessadamente havia um sobrepreço, para que desse sobrepreço fosse destinado a B ou C, X%, se não tem mais essa necessidade perniciosa dessa propina, né? Então fala-se em abater esse valor. Repactuação dos contratos. Exatamente. Agora, o que eu acho assim, meio temerário, porque o escândalo está feito, a sociedade já foi lesada, enfim, os crimes estão praticados e eu acho de difícil reparação. Há uma prática, falar em repactuação de contratos, muito recorrente em administrações públicas. Quando nós temos a mudança do grupo político que está à frente de um município, o prefeito eleito, não o sucessor indicado por ele, mas há uma mudança de comando do município. E, geralmente consegue fazer repactuação bem vantajosa para o município. Ele chega propondo uma repactuação, ou seja, até que ponto essa prática de repactuação de contratos e tal, ela é eficaz para reduzir o gasto público e há, digamos, indicação por parte do tribunal para que se proceda essa prática diante da, digamos, da observação de algum valor que esteja um pouco acima do valor de mercado? Nós trabalhamos com tabelas, nós temos parâmetros conhecidos dos gestores, né? Então, para você repactuar, a legislação fala em proposta mais vantajosa para a administração. Ricardo, eu quero lhe tranquilizar e a população do Estado do Rio de Janeiro que se isso não for obedecido, se o tribunal pegar, vai ter que devolver o dinheiro. Nós imputamos nos 4 últimos anos, mais de 250 milhões de reais em débito. Aí você pergunta assim, mas esse dinheiro volta para os cofres públicos? Hoje nós trabalhamos da seguinte forma. Você imputa um débito e hoje o Tribunal de Contas determina que a Procuradoria do município, se for o caso de município, remeta ao tribunal a certidão da inscrição daquele débito na dívida ativa. Mas nós não ficamos só aí. Nós fazemos, em parceria com o Tribunal de Justiça, uma auditoria nos cartórios da dívida ativa e nos executivos fiscais. Presidente, o seu nome tem sido lembrado para um novo mandato à frente do Tribunal de Contas do Estado. Teremos eleição brevemente e o seu nome é citado como, enfim, um forte nome para continuar à frente do tribunal. Em caso de continuar à frente da presidência do tribunal, qual seria o seu foco de uma nova administração, de um novo mandato? Qual seria, digamos, a sua meta para o cumprimento de uma nova etapa à frente dos destinos do Tribunal de Contas do Estado do Rio? Eu gostaria de dizer que é muito honroso para mim ser presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que o nosso tribunal é um tribunal em movimento, ele está sempre mudando, o nosso nome realmente está sendo lembrado, eleição é eleição, né? Há sempre um consenso, por óbvio que sim, mas a gente só pode falar depois do ato perfeito e acabado, né? Se meus colegas me honrarem com mais um mandato, eu pretendo que nossas auditorias atinjam o seguinte ponto. Hoje os gestores ficam muito preocupados em cumprir os índices constitucionais. Na verdade, o prefeito quer cumprir o percentual da saúde, o governador o percentual da saúde, o percentual da educação, 25% na educação, 15% na saúde e tal. E que, na verdade, digamos, não estão preocupados em fazer com que haja eficácia efetiva na prestação de serviço, podendo ultrapassar ou não, digamos, a obrigação constitucional. O que se quer é chegar ao índice. Isso, exatamente isso. Então, nossas auditorias vão visar verificar se aquela política pública efetivamente está atendendo a sociedade. Né? Eu pergunto a você, cidadão do Estado do Rio de Janeiro, a esmagadora maioria dos municípios do Rio de Janeiro tem cumprido o que determina a Constituição, no tocante aos índices de educação e saúde. Eu pergunto a você se você acha que a educação do seu município anda bem.
E olha que esses índices não Se são a baixos. saúde do seu município, No município anda a bem. educação é 25% das receitas correntes e líquidas. saúde 12%, ou 12%. seja, é um percentual elevado. Muito elevado. Mas o que a gente verifica na prática é outra coisa. Né? Tem muito prédio bonito, né? Mas, por exemplo... Prédio sem equipamento, hospital sem remédio, ou seja, ou se faz muita coisa, mas essas coisas feitas não operam com eficácia, né? Sem esses dúvida. prédios, esses equipamentos. Sem dúvida. Voltando àquele assunto da nossa auditoria na área de saúde, o TMS Saúde, nós, por exemplo, sugerimos os municípios da Cataro criar uma relação mínima de medicamento. Né? Porque um cidadão vai ao posto de saúde, o médico receita um remédio e às vezes o cidadão não pode comprar. Então, esses municípios fizeram um polo, criaram uma relação mínima de medicamentos e os médicos só podem receitar para aquele tipo de doença, aquele tipo de remédio que ele tem no seu estoque. Ok, presidente, foi um prazer recebê-lo. Nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado. Espero que volte outra vez. Boas Sucesso ordens. na presidência do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado. Foi muito boa. Walter Diogo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui para essa entrevista com o presidente do Tribunal. Obrigado também. Obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.